Boa tarde aos amigos e amiga. Mais uma gravação, mais um vídeo. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. É um assunto que a gente está falando aí sobre as novidades dessa riqueza de conhecimento, que trata-se de um novo modelo de ideia. Um novo modelo de ideia ainda não programado na memória dos computadores. A programação do modelo de ideia nos computadores, ele vem através do regimento das leis, do que é possível falar e praticar, né? As regras das leis são que indicam o que você deve falar e o que você deve fazer, né? Essas leis que operam aí, que determinam o regimento de vida das pessoas, são leis corruptíveis. Então, já foi periciado e identificado a característica da lei que opera. Para você entrar nesse tipo de conhecimento, irmão, você tem que identificar a característica da lei. E foi periciado, e essa lei que opera, a característica dela é corruptível. É lei terrena, né? Que o fundamento dela, então nós identificamos também já o fundamento da lei, irmão. Para você ver como a gente tem um amplo conhecimento sobre a lei que opera, que determina o regime do seu viver. É de todos, irmão. É de todos. Todos os crentes, todas as igrejas, todos são determinado o regime através dessa lei que opera. Por quê? Porque não existe outra lei, irmão. Não existe outra lei. Somente agora está surgindo outra lei. Por isso, nós identificamos a característica dessa lei. A gente periciou e identificou. E a gente está revelando para você. Então, irmão, só para você ter uma ideia da dimensão desse conhecimento que nós apresentamos. Pode ver, não existe em livro, nem mesmo na Bíblia, irmão, informações como essas, que apresenta a estrutura, a característica da lei que impera. Característica corruptível. O fundamento dela é o sigilo e a mentira. Então essa lei que opera, o fundamento dela, ela está fundamentada no sigilo e na mentira. Por isso que o regime dela emprega regra do que você pode falar e do que você não pode. Então, o nosso conhecimento é amplo nessa área, irmão. E ninguém tinha apresentado conhecimento semelhante a ele. A este está se revelando. Por isso, trata-se de um novo modelo de ideia, ainda não programado na memória dos computadores. Isso aqui mexe com tudo, irmão. Inclusive com a tecnologia, que programa tudo. Também a gente descobriu como você é programado no regimento das leis, através da regra do que você pode falar e do que você não pode. Quando você aceita essas regras, você fica programado, porque você passa a usar a sua mente para vigiar suas palavras. E aí você se autoprograma a partir daí. Você mesmo se autoprograma. E a partir daí você já fica controlado por alguém na área exterior.
Ou seja, não é do seu interior, é no seu exterior. Porque o seu interior ele já foi preparado para isso. Através da autoprogramação da sua mente. Você se autoprograma. Você fica igual um robô, irmão. Para chegar a um ponto certo, você fica igualmente um robô controlado por outro homem. É igualmente uma televisão que você controla ela, você muda o canal. É do mesmo jeito, você fica controlado. E aí você já fica automaticamente escravizado. Você fica como um escravo. Porque a partir do momento que você se autoprograma, através do que você pode falar e do que você não pode, você já fica programado e escravizado àqueles que controlam você. Então tudo isso aí vem das leis, irmão, que opera, do regimento da lei. Então para mudar isso aí, somente outra lei, com outro regimento, que agora chegou. Outra lei, outra característica de lei. A lei de Moisés, ela não resolve esse caso, porque ela também é corruptível. A característica dela também é corruptível. A lei de Moisés, que é o Velho Testamento da Bíblia. Somente a lei incorruptível de Cristo, que é o Novo Testamento, desprograma você. Pode desprogramar você. Então você analisa, você pensa assim, poxa, eu obedeço uma lei corruptível, que o fundamento dela é o sigilo e a mentira. E eu uso, no regimento dela, eu uso a minha mente para vigiar o que eu devo falar e o que eu não devo. Ou seja, eu me divido entre o que eu posso falar e o que eu não posso. E dessa maneira eu me autoprogramo. E agora surge essa lei, uma outra lei, que me desprograma. Ou seja, que me tira desse controle, que me liberta. Que me tira de um robô para um ser humano. Para uma pessoa livre. Porque a partir do momento que você está autoprogramado, você está programado como robô, você deixa de ter a postura de uma pessoa humana. E sim de uma máquina. É uma máquina aí, feita pelo homem. Mas quando você passa a obedecer outra lei, com outra característica, que não é a lei corruptível de Moisés, porque a lei corruptível de Moisés ela tem a mesma característica da lei corruptível dos políticos, porque também ela é terrena. Somente a lei incorruptível de Cristo tem poder de o desprogramar. Ela desprograma você, porque ela tem outra característica. A característica dela, ela tem como fundamento a verdade. Então a verdade já fala por que está sendo descoberto isso agora, irmão. Por que está sendo revelado que a característica das leis que opera é corruptível e o fundamento dela é o sigilo e a mentira, e o regime dela programa as pessoas, a pessoa fica autoprogramado como um computador, como um robô. Então, somente a lei incorruptível de Cristo, que acaba de chegar, que revela tudo isso, porque o fundamento dela é a verdade, pode te desprogramar. Então ela pode se desprogramar. Se você está autoprogramado. E como é que você vai se desprogramar? Através da mudança de regime. Você vai falar e não vai vigiar mais nas palavras. Só que para que você faça isso, você tem que usar a palavra para o bem. Você pode falar o mal, mas sua intenção seja benigna. E você vai falar não é para condenar, é para salvar. Porque se você não tiver essa característica,
você não está usando o regimento de outra lei. Porque as regras da outra lei, irmão, a base é amar a Deus e amar o seu próximo. E se você não usar as palavras para salvar, você viola a regra do segundo grande mandamento. E aí, naturalmente, você deixa de estar obedecendo a lei que lhe dá liberdade para falar. Por que que a gente tem mensagem pesada, irmão? Muito pesada. Nós temos a mensagem pesada. Na internet, onde nós trabalhamos, nós lançamos mensagem pesada. E a gente não perde essa liberdade de se expressar. Por quê? Porque nós usamos a palavra para o bem, para salvar, não para condenar, para justificar as pessoas, não para condenar elas. Então, nós temos que ter essa característica, porque aí nós não deixamos de obedecer a lei de Deus, que os 2 primeiros mandamentos, que tem a característica da nova lei, né? Da nova lei. Então, se nós não adotar essas regras, nós não estamos obedecendo o regimento da nova lei. E naturalmente, nós estamos obedecendo a regra que da lei, que você tem que vigiar nas palavras o que se deve falar e o que não deve. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a característica de vigiar nas palavras, para você falar o que deve e o que não deve, você cria um sigilo. Esse sigilo é que oculta a sua maldade. Então, nas palavras, você não pode revelar ela. Porque se você revelar, você revela o segredo e a força do seu poder, que é o mal. Porque quando você usa as palavras para falar o bem na aparência, o mal estando em segredo, você se associa a essa sociedade que opera, que é o regimento da lei, que atualmente rege o viver de todos. É uma sociedade mista, que o bem está associado ao mal. Então, a partir do momento que você vigia nas palavras, você entra no regimento da lei que opera. E aí, para você não fazer isso, você tem que estar no regimento da lei de Deus, que é os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e amar o seu próximo. Então você tem que usar a palavra para o bem, para salvar, não para acusar e condenar. Então, e aí está o segredo de você continuar com essa liberdade de falar. Porque se você usar a palavra para acusar e condenar, e não justificar e salvar, você perde essa capacidade de liberdade de falar. Você perde porque você passa a ferir o segundo grande mandamento. O segundo mandamento de amar o seu próximo. Então você não pode ferir esse mandamento, irmão. E está o segredo aí da sua liberdade. Continuar obedecendo. E aí você cria um vínculo com o bem e rompe o seu vínculo com o mal. E justamente por isso que você tem essa liberdade para falar. Porque em você não existe mais o mal. O mal, ele é falado nas palavras, mas não é para praticar, e sim para apontar o erro daqueles que estão associados a ele. E mais uma vez eu quero falar que você aponta os erros, não é para acusar e condenar, e sim para salvar. Então, irmão, são coisas grandes, coisas maravilhosas, um conhecimento que não é terreno, que não tem nem mesmo na Bíblia esse conhecimento, e a gente está revelando. A gente está revelando esse conhecimento que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia, e é poderoso e fundamental para você obter ele, caso você queira se vincular
uma nova sociedade separada do mal, que a partir de agora ela começa a nascer, ela começa a se originar para salvar milhões de milhões da grande tribulação. Somente através da nova sociedade separada do mal, irmão, é possível você ser salvo da grande tribulação. É possível, né? Então, para que você se integre a essa nova sociedade, você tem que obedecer à lei de Deus, que tem como base os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e amar o seu próximo. Todo o nosso trabalho, irmão, o nosso projeto, ele depende desses 2 mandamentos. É o fundamento desse projeto, esses 2 mandamentos. Nós temos 3 leis, mas a base fundamental de tudo é os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus. Então, se você quiser ser salvo da grande tribulação, você tem que vincular-se às regras desses 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e amar o seu próximo. E não, mas o apóstolo Paulo falou isso. Deixa para lá o apóstolo Paulo. Você tem que se vincular a Deus, porque é Ele que vai se salvar. E a vinculação a Deus é a mesma regra que Jesus obedeceu, irmão. Os 2 primeiros mandamentos. E com isso ele ressuscitou, né? Deus ressuscitou ele porque ele foi obediente até a morte, né? Então, se você quiser se vincular a essa salvação da grande tribulação, livrando-se dela de forma espetacular, você tem que adotar esses 2 primeiros mandamentos, porque você praticamente gera uma nova sociedade apta para você ser salvo da grande tribulação. Essa nova sociedade, ela está separada do mal. Ela está separada do mal. Então, uma coisa boa, uma coisa espetacular e que deve interessar você, porque eu tenho certeza que você quer ser salvo, né? Tenho certeza, né? Quem não quer ser salvo, né? Aí você fala assim: mas eu já sou velho, já vou morrer há alguns anos. E os seus filhos, os seus netos, as suas gerações? Você tem que pensar nisso, irmão. Você não tem que pensar só em você. Porque se você se vincular a esse plano de salvação, você garante também a vida eterna. Porque essa salvação que eu me refiro, ela não é só terrena, não. Essa salvação terrena é só o começo da grandeza de Deus na sua vida. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. E que Deus possa abençoar todo mundo em nome de Jesus. Boa tarde a todos.